Tarde a todos os alunos dos bastidores da história. Hoje nós continuamos, na verdade, o nosso percurso aqui sobre religião egípcia, a nossa quarta aula. Continuando aqui a nossa história, então, sobre o Amon, que vai sair, então, dessa cosmogonia lá de Hermópolis, ele já vai ser citado no texto das pirâmides, que é o nosso primeiro texto religioso, que aparece pela primeira vez na pirâmide de Unas. Nós falamos isso na nossa aula, na primeira aula, sobre religião egípcia. E já vai aparecer Amon como o marido de Amunet, que são esses dois casais, então, que faziam parte desse grupo de 8 divindades. E a partir da 11ª dinastia, lá em Tebas, ele começa a ganhar importância e vai virar o deus principal da cidade, tirando o lugar de Montu. Antes de Amon, o deus principal de Tebas era Montu, que era casado com Mute e tinha o filho Consu. Mas, na verdade, depois o Amon vai pegar esse lugar e vai virar o marido de Mute e o pai de Consu. O que acontece aqui que a gente vai ter essa associação e essa substituição de deuses aqui, e colocando lugar para Amon. Comentei com vocês que ele era um deus que o próprio nome significa escondido. E os egípcios era muito importante o deus ser secreto. A história do nome secreto, de ter quanto mais secreto, mais poderoso você era. E aí, por ser um Deus escondido, que você não consegue conhecer direito a sua natureza, não consegue conhecer direito quem de fato ele é, fica fácil a gente fazer um sincretismo com outras divindades. E assim, o principal sincretismo, ou seja, associação com outro deus que nós teremos aqui, será com Ra, que é o deus Sol. Então, agora a gente vai começar a ver o nome com Ra. Na verdade, foi essa mistura aqui desse deus que sai lá da mitologia de Hermópolis, passa a ser um dos principais deuses e vira o principal deus na cidade de Tebas, e aos poucos vai ganhando outros atributos. E por que unir Ra com Amon? Amon era o principal deus da cidade de Tebas. Ra era o deus mais importante, era o deus Sol. Então, no momento que eu faço uma divindade onde eu tenho as duas figuras ao mesmo tempo, Amon-Ra, eu vou ter o poder divino de Tebas legitimado, já que agora o faraó é o filho de Amon-Ra. Por quê? Nós teremos, a partir do Império Novo, a modificação da capital para Tebas. E não foi ocasional eles darem importância a Amon e Ra em Tebas. Foi justamente para afirmar o poder divino do faraó, que agora passa então a ser o filho de Amon-Ra. E lá em Tebas, a gente vai ter já a construção de um complexo templário que nós temos, é gigantesco, tá? A gente tem em torno de 300 mil metros quadrados. O complexo de Karnak vai ser o maior complexo templário do Egito, e ali nós temos templos dedicados a vários deuses. Começa com essas divindades aqui originais ali de Tebas, Montu, Mut, Consu, e depois começa a aparecer, claro, o templo dedicado a Mon, e aí a gente vai ter uma série de ampliações e construções de templos dedicados a Amon aqui
em Karnak. Então, aqui a gente vê uma hipótese construtiva de como era esse complexo de Karnak. Se vocês quiserem saber mais informações sobre Karnak, nós temos uma aula inteira exclusiva sobre Karnak dentro do módulo do Egito, então por isso eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui eu vou pincelar já para a gente entender esse contexto. É uma hipótese construtiva de como era esse pilone de entrada do templo, ou melhor, uma das entradas do templo, com essa alameda aqui de esfinges com a cabeça de carneiro, que a gente já vai entender o motivo. E aqui é como está hoje o templo. Eu vou colocar um videozinho para vocês sentirem um pouco esse espaço da alameda ali com os carneiros. Vou passar de novo. Imaginem que tudo isso aqui era colorido, como a gente já comentou algumas vezes. Bem, como é que Amon era representado? Como é que a gente consegue reconhecer Amon nos relevos, nas esculturas? Normalmente ele vai ser representado com essa coroa aqui, que são duas plumas, na base, às vezes aparece esse disco solar aqui, justamente com essa associação de Amon-Ra, né? Amon com Ra, que era o Sol. E essas duas plumas seriam o símbolo das duas terras, ou seja, do Alto e do Baixo Egito. Às vezes, algumas vezes o Amon vai ser representado com a coloração da pele mais avermelhada, tendente ao marrom, que era a cor que os homens eram representados, principalmente lá no início, e mais tarde ele vai assumir uma coloração azul, como a gente está vendo aqui nessa imagem menor. Então, aqui seria Amon-Ra, reconhecemos aqui pelo disco solar, por essa coroa aqui com duas plumas, a barba divina, a, a coloração da pele indicando que ele é uma divindade celeste. Algumas vezes ele foi associado também ao deus Min, que é um deus lá do início da história do Egito, um dos primeiros deuses egípcios, associado à fertilidade. E por isso que esse deus era representado com o pênis ereto. E aí, com isso, algumas vezes a gente vai ver Amon representado com o pênis ereto e até algumas vezes com a coloração da pele tendente ao preto. Por quê? Falamos já que a coloração que fica a terra, né, no momento de cultivar ali no Vale do Rio Nilo, é uma cor muito escura, que é quase preta. E com isso, essa cor vai ser associada à fertilidade. A gente também pode ter a representação de Amon com o corpo humano e a cabeça de carneiro. O carneiro era o símbolo do Shepti, que é a palavra aqui egípcia. É o símbolo do Shepti, que é a força criadora do Sol. Então, com isso, por isso que a gente tem aqui na entrada do templo, do complexo templário de Karnak, essas figuras aqui com a cabeça do carneiro, justamente porque é um dos símbolos do nosso deus Amon. Aqui a gente vê um grupo de esculturas aqui do Amon com o Ramsés II. A gente consegue reconhecer Amon porque ele tem essa coroa aqui com as duas plumas. Essa escultura está ali no complexo de Karnak. Beijo grande.